fala sobre as baterias à base de chumbo. Nas baterias à base de chumbo, existem vários compostos de chumbo, inclusive a substância simples chumbo. Veja, primeiramente é dada a composição de uma bateria pronta. Depois é falado sobre a pasta residual de uma bateria, que tem massa média de 6 kg. Entre todos os compostos de chumbo da pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo, porque ele pode gerar dióxido de enxofre, que é um grande poluente causador de chuva ácida. Para que não ocorra o perigo de emissão de SO2, a indústria tem tomado o sulfato de chumbo, reagido ele com carbonato de sódio, para obter o composto carbonato de chumbo, e só aí então é feito a fundição para obter chumbo metálico. Na pasta residual, são 60% de sulfato de chumbo. A pasta, que é falado aqui no exercício, ela tem 6 kg, que é justamente a massa média, que o exercício cita logo no início. Então, veja, quanto que é 60% de 6? 3,6 kg, 3.600 gramas. Isso é o que eu tenho de sulfato de chumbo. Eu vou colocar para reagir com carbonato de sódio. O que é importante para mim nesse momento? Que eu calcule quantos mols eu tenho de sulfato de chumbo. Eu sei que são 3.600 gramas. Mas é o seguinte, a reação foi dada já balanceada, pode verificar. Cada sulfato de chumbo me dá um carbonato de chumbo. Então o número de mols de sulfato de chumbo que eu reagir vai ser o número de mols de carbonato de chumbo que eu vou obter. Só que eu devo me lembrar, que é falado no enunciado, que essa reação ela não vai render 100%, só 91%. Então eu faço o cálculo teórico, que seria 100%, e depois vejo quanto dá 91% do que seria o cálculo teórico. Do que seria se a reação fosse 100% de rendimento. Veja, sulfato de chumbo, lá a gente verificou que tem 3.600 gramas dele. Isso nos dá quantos mols? O que você vai fazer? Você tem que pegar o 3.600, que é a massa que você tem da substância, e dividir pela massa molar da substância. Você já está cansado de saber o que é massa molar. Se não souber, verifica aí no canal um vídeo sobre isso. O sulfato de chumbo 2 tem massa molar 303 gramas. Veja, eu tenho 11,9 aproximadamente como o número de mols de sulfato de chumbo para fazer a reação com carbonato de sódio. E se 11,9 é o número de mols de sulfato de chumbo que vai reagir, 11,9 é o número de mols de carbonato de chumbo 2 que será produzido. Para eu saber, então, qual é a massa de carbonato de chumbo produzida, eu pego o número de mols de carbonato de chumbo produzido e multiplico pela massa molar dele. Só que a massa molar do carbonato de chumbo, você pode calcular aí, vai dar 267 gramas por mol. Isso nos dá esse valor. 3.172 gramas de carbonato de chumbo. Se o rendimento fosse 100%, seria isso, mas é 92%. Como é que eu calculo 92%? Multiplico por 0,92. Isso nos dá 2.918 gramas. Em quilograma, 2,9 quilogramas. Essa é a massa de carbonato de lítio que podemos obter nas condições desta reação. Então veja, qual é a resposta? É a resposta C, 2,9 kg. Temos um experimento
com o caderninho de anotações da estudante que fez o experimento. A experiência consiste em pegar bicarbonato de sódio e reagir com ácido clorídrico em solução aquosa. Isso forma cloreto de sódio, dióxido de carbono e água. A estudante, inicialmente, anotou a massa do tubo de ensaio onde ia fazer o experimento. Depois, colocou bicarbonato de sódio no tubo de ensaio e anotou a massa total. O exercício não dá a massa de bicarbonato que ela usou, mas basta fazer a subtração aqui para obter. A estudante deixa claro que usou excesso de HCl, ou seja, todo o bicarbonato que existia reagiu. Você tem a formação de NaCl, CO2 e água. Um fato importante é que a estudante aqueceu o sistema, depois de ter reagido todo o bicarbonato, até que sobrasse apenas um sólido seco no tubo de ensaio. Como todo o bicarbonato já tinha reagido, você tinha lá excesso de HCl, NaCl formado, algum CO2 que ainda não tinha escapado e água. Quando a estudante aqueceu, até sobrar apenas um sólido seco, ela mandou embora todo o CO2 que ainda estava por ali. A água, apesar de líquida, foi totalmente evaporada e, portanto, saiu do sistema. HCl, ele é mais volátil que a água, gente. Tá certo que era uma solução aquosa de HCl, mas a solução aquosa de HCl, ela evapora mais rapidamente do que a própria água. Então, com o aquecimento, HCl e água foram rapidamente embora. E o CO2 mais ainda. O que sobrou? Quem era aquele sólido seco no tubo de ensaio? Era o cloreto de sódio formado. Logo no início, com uma subtração, era possível determinar a massa de bicarbonato utilizada. E no final, como só sobra cloreto de sódio no tubo, dá para determinar facilmente a massa de cloreto de sódio formada. Como a quantidade de bicarbonato utilizada e a quantidade de cloreto de sódio formada é possível saber com exatidão, então, através do cálculo estequiométrico, é possível descobrir a quantidade de HCl que reagiu, de CO2 formado e de água formada. O que não dá é para saber a quantidade de HCl que não reagiu, porque aí nós teríamos que saber o quanto foi colocado dele. E nós não sabemos disso. 2. Ela queria saber a quantidade de NaCl que se formou? Poderia. Ela queria saber a quantidade de CO2 que se formou? Poderia. A estudante poderia, então, determinar a massa de NaCl e de CO2. 2 e 3 são corretas. Considerando as anotações feitas pela estudante, é possível determinar a massa de 2 e 3 apenas. Portanto, a resposta é a letra D. A sexta questão de Química da FUVEST 2016 envolveu cálculos muito simples. Nós temos um dirigível que tem como combustível o octano, C8H18. Veja que na combustão, que é completa, forma-se CO2 e água, como deve ser na combustão completa. A FUVEST poderia ter cobrado do aluno que ele mesmo fizesse a equação da combustão completa e o balanceamento, mas tudo foi dado de graça. Veja que 1 mol de octano produz 9 mols de água e 8 mols de CO2. O enunciado deixa claro que para compensar a perda de massa, conforme o octano vai sendo queimado, parte da água formada no estado gasoso tem que ser condensada, transformada para o estado líquido. E a pergunta é: qual a porcentagem aproximada da massa de vapor da água formado que deve ser retida
para essa compensação? O raciocínio deve ser o seguinte. Primeiramente, qual a relação entre essas duas substâncias? 1 mol de octano forma 9 mols de água. Vamos falar em termos de massa. De que maneira? Precisamos saber qual a massa de 1 mol de octano e a massa de 9 mols de água. O exercício deu isso daqui pronto para você. Massa de 1 mol, massa molar da água 18, do octano 114. Portanto, em massa, 114 gramas de octano formam 9 vezes 18 gramas de água. 114 para 162. Vamos então, porque queremos um resultado em percentual. Isso vai ser sempre o mesmo percentual, independentemente da massa de octano, pois é proporcional. Vamos pensar nesses valores que temos em mãos. Se eu gasto 114 gramas de octano, eu produzo 162 gramas de água. Esses 162 gramas de água, eu precisarei, para a compensação, gastar 114 gramas dele. Eu vou condensar. Teremos que fazer a condensação de 114 gramas para cada 162 gramas. Quantos por cento do total de água, então, é a parte que deve ser condensada? 162 gramas é 100% aqui. Então, fazendo esse cálculo de porcentagem extremamente simples, você vai descobrir que 70,37% da água formada deve ser utilizada nesta compensação, deve ser condensada. Como a FUVEST pediu um valor aproximado na resposta, então o valor mais aproximado aqui é 70%, o que nos dá como resposta a alternativa E. Bom estudo para você!